inimigo Cenas de países aderem à invisível. campanha lançada pela ONU No para ar, nos eliminar ou alimentos, pelo menos na reduzir água, a quantidade de principalmente embalagens nos plásticas. oceanos. Em O volume de lixo todos os plástico cantos do lançado no meio planeta. ambiente atinge Não há quem proporções consiga se livrar assustadoras. desses invasores minúsculos. A cada minuto equivalente ao caminhão de lixo de plástico é jogado em nosso oceano. A poluição plástica é um problema global. Aproximadamente 7 bilhões das 9,2 bilhões de toneladas de plástico produzidas de 1950 a 2017 se tornaram resíduos plásticos que acabaram em aterros sanitários ou lixões. E de acordo com a ONU, em todo o planeta são gerados a cada ano cerca de 300 milhões de toneladas de lixo plástico. Desse total, aproximadamente 8 milhões de toneladas vão parar nos oceanos, ameaçando a vida marinha e destruindo os ecossistemas naturais. Esse problema pode alterar os processos naturais, reduzindo a capacidade dos ecossistemas de se adaptar às mudanças climáticas, afetando diretamente a subsistência de milhões de pessoas, a capacidade de produção de alimentos e o bem-estar social. Entre 1995 e 2019, foram apresentados no Congresso Nacional 135 projetos de lei com o tema plástico. Atualmente, na Câmara transmitem 62 propostas apensadas ao projeto de lei, de autoria do deputado Flávio Bezerra. Já aprovado na ONU, o Acordo Internacional contra a Poluição Causada pelos Plásticos nos Oceanos é um primeiro passo para a redução das mortes de animais marinhos. Da década de 50 para cá, a presença de plásticos poluindo o planeta subiu de 2 milhões para cerca de 350 milhões de toneladas, de acordo com a ONU. No mar, a estimativa é que em 2050 haja mais plásticos que peixes. Dá para acreditar que todo esse material estava dentro de uma tartaruga? São restos de sacolas, sacos de lixo, embalagens. Plásticos são encontrados em metade das necrópsias de tartarugas feitas pelo Projeto Tamar, que atua na preservação de espécies marinhas ameaçadas de extinção. Nesse mês, a Organização das Nações Unidas deu um passo importante para o primeiro acordo global contra a poluição provocada pelo uso e descarte de plástico. 175 países assinaram o documento, que tem como objetivo chegar a um tratado até o fim de 2024. O Brasil está entre os que concordaram com o projeto, que prevê a negociação de metas globais, mecanismos de controle e ajuda a países pobres. O acordo abrange tanto a poluição terrestre como a marinha, incluindo microplásticos. Sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para acondicionamento de produtos e mercadorias a serem utilizados nos estabelecimentos comerciais em todo o território nacional. O estudo revela que as dificuldades fáticas e técnicas para a implementação de uma legislação que leva ao banimento ou drástica redução do plástico descartável não sustentável estão relacionadas com o custo de substituição por uma matéria-prima, que é ainda mais cara, e também com o desenvolvimento de tecnologia compatível dos plásticos biodegradáveis e as diversas aplicações atuais dos polímeros petroquímicos. Se tornou normal coisas que não são corretas, digamos assim, não são boas para o meio ambiente nem para o ser humano. Por exemplo, bituca de cigarro na rua. As pessoas jogam o tempo inteiro bituca de cigarro. Elas sabem que é tóxica, mas se a pessoa fuma, né, provavelmente também ela está colocando essa toxina para dentro dela, então não vai ser uma grande preocupação colocar isso no chão, né? Então, acho que a parte mais assim que me choca é o quanto as pessoas estão anestesiadas e o quanto o lixo ele está em todos os lugares e o quanto a grande parte das pessoas não está nem vendo isso. Elas nem visualizam isso, porque se normalizou, é como uma coisa tão comum, tão parte do dia a dia gerar lixo e ele tá por tudo que parece que muitas pessoas nem veem mais, né? Em junho, a pedido do senador Fabiano Contarato, foi realizada audiência pública para debater a poluição por plásticos descartáveis. No debate, que integrou a campanha Junho Verde, pode resultar na apresentação de novos projetos para tentar reduzir o problema. Representantes das organizações não governamentais e da indústria apontaram que o aumento da concentração de lixo em praias pode levar a uma perda anual entre 880 mil e 8,5 milhões de dólares aos municípios litorâneos, fora o impacto ambiental das comunidades pesqueiras e que utilizam as praias como meio de vida. As empresas também devem repensar o tipo de plástico produzido, visto que muitos tipos são recicláveis, mas não têm o potencial de reciclabilidade necessário para ser vendido por catadores
ou retornar à cadeia produtiva. A durabilidade e a resistência do plástico, sobretudo de origem petroquímica, tornam-se problema após o descarte. Como é a prova de fungos e bactérias, sua degradação é extremamente lenta, podendo demorar mais de 100 anos. O descarte inadequado de plástico compromete os sistemas de drenagem de águas pluviais, causando entupimentos de valas e bueiros, o que leva a enchentes que desabrigam pessoas, principalmente os moradores de periferia. A poluição visual é outro malefício causado pelos resíduos plásticos, principalmente nas praias, causando prejuízo econômico em localidades turísticas, destaca o estudo. Em relação ao lixo no mar, a gente tem alguns maus entendidos que precisam ser compreendidos pelas pessoas. Um deles é que há ilhas de lixo girando no meio das bacias oceânicas. Há muito lixo flutuando, girando, mas não são ilhas. É claro que há ilhas em que há acúmulo de lixo, isso é outra coisa, tá? Essas grandes áreas que tem nos oceanos, chamados de giros, elas têm um grande acúmulo, como se fosse uma sopa de letrinhas cheia de fragmentos maiores ou menores, e que tem problemas específicos. Por exemplo, a gente tem uma área em que navios, embarcações podem ser aprisionadas porque o hélice ficou preso no lixo que está lá, o sistema de resfriamento da embarcação foi comprometido por conta do lixo que está lá. Um outro ponto interessante é que boa parte do lixo que está no mar não é gerado nas atividades feitas no mar, é gerado em terra, nos continentes. Basicamente, 80% do lixo vem de origem terrestre e 20% de origem marinha. 3 de julho comemora-se o Dia Internacional Sem Sacos Plásticos. É uma oportunidade para sensibilizar a sociedade acerca da necessidade de diminuir a utilização não apenas do referido objeto, mas dos plásticos de uso único em geral. Conforme dados de 2023 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a humanidade produz mais de 430 milhões de toneladas de plásticos anualmente, quantidade que pode triplicar até 2060. Destas, 2/3 são de curta duração, ou seja, se tornarão lixo em pouco tempo. Apesar da implantação de diversas leis e criações de ONGs, todo o esforço não será de utilidade se o próprio homem não der o primeiro passo. Milhares de toneladas de lixo são descartadas ao longo das horas. Entretanto, não faria sentido se não houver conscientização e uma luta mais forte para salvar o planeta.